Olá, pessoal! Vamos falar agora sobre os limites fundamentais, que são limite para x tendendo a zero de seno de x dividido por x é igual a 1. Então, no material vocês viram essa pequena demonstração, em qualquer livro de cálculo também tem, e aqui no lugar do x pode ser qualquer outra função, tá? Então, por exemplo, se eu tiver seno de 3x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado, para x tendendo a zero, esse limite também seria 1. Outro limite fundamental que a gente tem, que ele deriva desse anterior, é o limite para x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x dividido por x. Esse limite ele sempre vai ser igual a zero. Então, aqui também no lugar de x a gente pode ter alguma função de x e embaixo a mesma função de x, que aí esse limite fundamental continua valendo zero para x tendendo a zero. Um outro limite fundamental, agora envolvendo a função exponencial, é o limite para x tendendo a mais ou menos infinito, aí tanto faz como é que vai estar no enunciado, se é mais ou menos infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Esse limite ele vai ser igual a e, certo? E é aquele número que vocês já conhecem, aquela constante 2,71 alguma coisa. Mais um limite fundamental. Limite para x tendendo a zero de a elevado a x menos 1 dividido por x. Esse limite vai ser igual a ln de a. Tá? Então, seja qual for aqui a constante a, o resultado vai ser o ln dessa constante. Observem que se aqui no lugar de a constante for o e, vai dar ln de e ln de e é igual a 1, certo? E o último limite fundamental aqui que nós vamos falar é o limite para x tendendo a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Este limite também vai ser igual a e, ok? Então, vamos fazer um exemplo agora, onde será necessário usar um limite fundamental. Então, limite para x tendendo a zero de x vezes seno de x menos seno de x sobre x ao quadrado menos x. Quando a gente vai resolver um limite, a primeira coisa que nós tentamos fazer é a substituição, que é o mais simples, certo? Então, se tentarmos fazer a substituição aqui, a gente vai obter zero sobre zero, que é uma indeterminação, ok? Então, quando a gente chega em uma indeterminação, nós temos que simplificar o limite de forma que a gente consiga chegar num resultado válido. Nesse caso, sugere-se o limite fundamental de seno de x sobre x, para x tendendo a zero, que é igual a 1. Então, vamos tentar manipular essa função para chegar nesse limite fundamental ou em algo parecido com ele. Bom, aqui no numerador nós temos seno de x nas duas parcelas, então vou colocar o seno de x em evidência, ok? Então fica limite para x tendendo a zero de x menos 1, que multiplica seno de x. Já lá no denominador, a gente sabe que x ao quadrado menos x é a mesma coisa que x menos 1 multiplicado por x, né?
Só colocar o x em evidência aqui também. Bom, então nós conseguimos um termo comum aqui no numerador e no denominador, o x menos 1. E nós podemos, então, simplificar esse limite, que vai ficar limite para x tendendo a zero de seno de x sobre x. E esse é o primeiro limite fundamental que nós acabamos de discutir, que vai ser igual a 1. Certo?